Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa página, bem-vindos à segunda-feira, onde nós temos o nosso momento com Emmanuel, onde nós temos a nossa leitura. E aí, enquanto eu for falando aqui, vocês podem ir se apresentando, dizendo o nome de vocês, de onde vocês estão falando. Bem, eu sou a Ana, eu sou a fundadora dessa página. Eu sou paraibana, mas estou falando de Marabá, no Pará, tá? E aí vocês fiquem à vontade aí para se apresentar, tá? Enquanto vai dando o horário, né, do nosso momento, da nossa leitura, eu vou explicando para vocês o que é que acontece aqui na nossa página. Hoje é segunda-feira, nós temos o Destrinchando Fonte Viva. Nós estamos lendo e refletindo, porque toda segunda-feira, uma mensagem de Emmanuel. Tá? Nas quartas-feiras, nós voltamos e fazemos os minutos com a Joana. Nós já passamos também da mensagem 30, a gente vai para 37 já. Às quintas-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é feito no Google Meets. Nós estamos no capítulo 9, estudando sobre influência espiritual. Esse estudo fica gravado e as gravações vão lá para o YouTube, tá bom? E aos sábados, um sábado sim, um sábado não, nós temos o Clube do Livro, que nós estamos lendo e refletindo o livro Nas Voragens do Pecado, da Ivone do Amaral, tá? E tanto o Clube do Livro como o Estudo do Livro dos Espíritos, a gente está reunindo lá no Telegram. Então, para vocês terem acesso, basta vocês irem no link da bio, que vocês vão ter acesso aos grupos, tá bom? E também a participar dos estudos. Nós também temos esses selos que vocês estão vendo aí embaixo. Tudo que a gente vai arrecadar aqui na página vai ser revertido para os nossos centros espíritos em suas ações sociais. Sopa, distribuição de cesta básica, organização de enxoval com mulheres carentes, né, que estejam grávidas, não tem como montar seu enxoval. Enfim, não falta atividades sociais, tá? Então, e essa compra tem que ser feita durante a live, porque depois não há como nos ajudar, tá certo? Então, sem mais delongas, né? Vamos para a mensagem da noite do Fonte Viva. Se vocês têm um Fonte Viva, vocês podem pegar o livro e acompanhar a leitura comigo, tá bom? Primeiro eu vou ler, depois eu vou retornar para a gente conversar sobre a mensagem. O nome da mensagem é Educa. Não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 16. Olha só que frase linda, né? Que Paulo, através dessa carta, trouxe pra gente. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está querendo dizer, Paulo de Tarso, que nós somos, cada um de nós, somos um templo de Deus. E que se nós somos templo de Deus, Ele está em nós. Ele habita em nós. Isso lembra muito o que Jesus dizia também, quando falava que nós somos deuses, vós sois deuses. Quando as pessoas, até quando a gente lê, né, os milagres que Ele fazia, as coisas que Ele conseguia concretizar, a gente fica assim pensando, né, se um dia nós seremos capazes de fazer também. E aí Jesus já naquele tempo falava para os apóstolos e para os seus seguidores: vós sois deuses, tudo o que eu faço poderás fazer e muito mais. Ou seja, né, está em nós essa capacidade de realizar esses feitos, né? Então vou começar a ler aqui o que Emmanuel reflete em cima dessa passagem de Paulo de Tarso, né, nos 1 Coríntios, que inclusive é a carta que eu mais gosto de Paulo de Tarso, é a primeira aos Coríntios. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra é a melodia da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia da escultura pede milagres de buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós
quanto estamos em Deus. Mas, para a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedramento caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado para produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verme sublime e a voz consoladora. Educa e transformarás a irracional idade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Olha só que lindo, né? Essa mensagem de Emmanuel. Vem falar sobre a nossa educação, sobre essa presença de Deus, né, em nossos corações. Ele começa dizendo que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então, lá dentro da semente vai ter o quê? Vai ter a planta, que ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai se tornar uma árvore majestosa, né? Uma árvore bela. Lá no coração da terra, há melodias da fonte. Então, lá no coração da terra, há a presença o quê? Do magma, né? Das nascentes dos rios, que vai dar origem aos oceanos. No bloco de pedra, a obra-prima da estatuária. Então, quando o escultor pega a pedra, ele vai dar a forma que ele quiser e pode se tornar uma linda estátua ou uma joia preciosa. Mas ele fala assim: entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Não é somente plantar, jogar as sementes. É necessário que a gente cuide, né? Quando a gente, não sei se vocês gostam de planta, mas eu gosto de planta. Então não basta só a gente querer ter as plantas. É necessário que a gente cuide delas. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. Então é preciso, para que ocorra a fluidez, né, dos rios, é necessário que haja um caminho para esse rio percorrer. É necessário que não ocorra obstáculos, não ocorra interrupções, principalmente nossa, né, humana, para que ela consiga se transportar. A joia da escultura pede milagres de buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Então, nós também, como espíritos imortais, desde a nossa criação, que nós fomos criados simples e imperfeitos, eu acho que você já conhece essa passagem, mas dentro da gente tem a presença, né? Tem a presença dessa divindade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lógico que nós não somos Deus, porque Deus é único. Mas a gente também traz o gene, a gente traz essa presença do divino em nós. E por isso mesmo Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Mas para que essa luz divina ela se destaque, né, ela se desenvolva diante as sombras, seja a imperfeição que está ao nosso redor, as mazelas sociais, as atrocidades que nos alcança, mas também as trevas interiores, as nossas próprias imperfeições, é necessário que a gente se eduque, né? Emmanuel diz, é necessário que a gente se eduque, que a gente viva essa educação e que a gente trabalhe em cima dessa educação, mas não é educação que não vai ser nessa vida que a gente vai conseguir desenvolver, né? As faculdades do espírito, não é numa única existência que a gente vai conseguir ser perfeito. Aí Emmanuel continua, nos caminhos dos milênios, ou seja, a gente tem toda uma eternidade pela frente, a gente não é a primeira vez que a gente reencarna, nem vai ser a última. A gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias até a gente aprender, até a gente se educar. Aí ele continua. Apenas o cérebro
Não, ele fala assim: somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Então, aquele coração que entende, aquele coração que é nobre, por compreender, ele vai entender e ele vai ser mais resignado, ele vai ser mais paciente, ele vai ter um olhar mais de compaixão perante tudo que o cerca. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Apenas um cérebro que educa seus sentimentos, ele vai lidar melhor com os pensamentos que ele cria e que os invade. Como a gente viu, né, na postagem sobre influência espiritual, existem pensamentos sim que são nossos, que nós que produzimos, mas também existem tantos outros que nos são sugeridos pelos espíritos. E aí, o que é que vai fazer com que a gente, né, decida por qual pensamento a gente vai dar atenção? Vai ser justamente isso, o exercício. O exercício. Cultivar bons pensamentos, cultivar bons sentimentos vai fazer com que a gente entenda que há pensamentos que são muito convidativos para a gente, mas que a gente não vai acatar porque não faz parte da nossa moral, das nossas crenças, dos nossos valores. Então ele continua: só a grandeza espiritual pode gerar a palavra equilibrada, o verme sublime, a voz consoladora. Então é preciso, se a gente quer ter isso aqui, ter sempre a palavra certa, no momento certo. Se a gente sempre quer ter o verbo, ou seja, a fala, que sublime, que ajuda as pessoas, né, a se reencontrarem, a sair das próprias confusões. Se a gente quer consolar, se a gente quer abraçar os aflitos e consolar diante das aflições do mundo, é preciso que a gente se eduque, né? É preciso que a gente se preocupe com a nossa própria evolução. Não há como a gente querer fazer coisas grandiosas se a gente não consegue fazer as pequenas coisas do nosso dia a dia, aquelas pequenas obrigações, né? Então é necessário que a gente busque a nossa grandeza espiritual. Mas, mais uma vez, Emmanuel disse que é através da educação, que é através da nossa educação. Aí ele continua falando: interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso aperfeiçoamento, assim como a pedra, né, recebe as marteladas e a manipulação do escultor para se tornar uma estátua bonita, né? Assim como o ferro recebe o calor para tomar formas diferentes, a Emmanuel fala: a dor e o trabalho que a gente sente, que a gente passa aqui na Terra, são artistas celestes que irão também nos aperfeiçoar. E também nos irão nos ajudar nesse engrandecimento que a gente tanto sonha, né? Em alcançar esferas mais altas, ver um mundo melhor, ver uma sociedade mais saudável. Isso aí todos nós queremos. Mas para a gente querer, a gente tem que ter essa grandeza, a gente tem que ter essas qualidades que fará essa sociedade melhor. Será que nós estamos cuidando disso aí? E às vezes é nas pequeninas coisas, a forma como eu penso, a forma como eu ajo. Será que eu estou dando mais atenção às frivolidades do dia a dia, das redes sociais? Será que eu estou dedicado a algo mais edificante? Isso aí são escolhas nossas, nós fazemos escolha todos os dias, tá? Aí ele continua: educa, e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, através da educação, a gente vai trabalhando a nossa inteligência e conforme a gente vai adquirindo sabedoria, conforme a gente vai adquirindo valores éticos, valores morais, valores espirituais, a gente vai mudando a humanidade. Se a gente muda o que está acontecendo ao nosso redor. E se cada um se preocupasse com a sua própria educação, se cada um se preocupasse com o seu próprio aperfeiçoamento, a gente viveria um contexto social, mundial diferente, né? Convenhamos. Educa e edificarás o paraíso na terra. É possível.
Os espíritos, quando falam no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade ainda não é deste mundo, por quê? Porque a gente ainda não entendeu o conceito de felicidade. A gente não entendeu onde é que está a felicidade. Por quê? Porque a gente coloca a nossa felicidade em coisas materiais, em coisas passageiras, em coisas efêmeras, em coisas inferiores também, né? Quando a felicidade é um estado que a gente passa, né? E esse estado vai depender muito daquilo do que eu estou semeando, daquilo que eu faço todos os dias, daquilo que eu penso, porque também a nossa mente é também uma usina, é uma fonte criadora. Então, se a gente se educa, se a gente busca o nosso aperfeiçoamento, nós iremos ver o paraíso e essa felicidade aqui na Terra, tá? Aqui na Terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, como ele retoma o que Paulo de Tarso falou no 1 Coríntios, se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Ele disse assim, todos nós somos Deus, tá? Todos nós somos Deus, todos nós temos essa centelha sagrada, como os Espíritos dizem, né? Todos, sem exceção. Até pensa naquela pessoa mais bruta. Aquela pessoa tem esse germe sagrado, que eles chamam de amor, né? No Livro dos Espíritos. Todos possuem a centelha dessa chama sagrada, que é o amor. Aí os Espíritos também falam, brilhai a vossa luz diante as trevas, né? Diante os homens. Mas o que é que vai fazer essa luz, essa chama, esse germe divino brilhar em nós? É o nosso aperfeiçoamento. Se a gente se preocupa com o nosso aperfeiçoamento moral, com o nosso aperfeiçoamento espiritual, esse germe, essa luz, ela irá se manifestar, uma coisa totalmente natural. Eu conversando com o meu esposo, né, nesse final de semana, sobre as tentações que a gente passa, né, todos os dias, em todos os momentos. Volta e meia a gente está cercado, né, por tentações de todos os tipos. E eu disse a ele, o que falta na gente mesmo é ter esse senso de eternidade, sabe? A gente estuda o Espiritismo, lê o Evangelho, lê as mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, mas tá faltando alguma coisa, né? Porque se a gente lê, a gente entende que as tentações que chegam ao nosso caminho é algo passageiro, porque são tentações da carne, da situação que por hora a gente está vivenciando aqui na Terra, né? Então, o que que faz a gente não resistir às tentações? A gente acabar fazendo coisas que é contra nossos próprios princípios, as nossas próprias nossa própria natureza. É justamente essa falta de eternidade mesmo, de senso de eternidade, realmente, de fato, acreditar. Não, isso aqui é o que eu acredito. Existe uma vida após a morte, existe uma colheita que não é Deus que impõe, não é espírito nenhum que impõe, sou eu mesmo perante a minha própria consciência. E aí, se eu sei que há essa colheita e que meu aperfeiçoamento depende muito mais de mim mesmo do que do meu guia, do espírito, sei lá, obsessor que está em volta de mim, das más influências, então eu preciso resistir um pouco mais, né? Eu preciso cuidar um pouco mais do meu aperfeiçoamento. Se eu sei que essa vida é transitória, por que eu cedo tanto? Alguma coisa não bate, né? Falta ainda exercitar mais, ler um pouquinho mais, estudar e realmente praticar, porque lidando com as tentações, todos os tipos que vocês possam imaginar, dinheiro, sexo, corrupção, enfim, a violência verbal, é nosso dever de casa, né? É nossa forma de exercitar tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente fala aqui nas redes sociais. Então, se eu falho nisso, então eu preciso rever, né? Sempre estar fazendo essa reforma íntima, sempre voltando ao Evangelho, sempre voltando o que é que os Espíritos falam sobre tal tema. Vai lá no Livro dos Espíritos, leia. Não tome decisão, que a gente não tome decisões precipitadas, não faça coisas que vão contra a nossa moral, que a gente realmente se eduque. Não é fácil, claro que não é fácil, né? A luta que a gente trava é com a gente mesmo, é com as nossas imperfeições. Mas e que bom que hoje a gente conhece o Espiritismo, né? Que bom que a gente hoje tem acesso a esses conhecimentos. Que bom, porque aí a gente pode
errar menos, né? A gente pode refletir mais antes de agir, antes de fazer algo que é contra nós mesmos. Nós fomos criados para o amor, né? Nós fomos criados para sermos perfeitos, para alcançar essa angelitude. Toda vez que a gente pratica algo, vai contra nós mesmos, vai contra a nossa natureza, a gente se sente mal, né? A gente não se sente em paz enquanto não se reequilibrar. Então que a gente aproveite essa vida que a gente tem agora pra gente se educar, pra gente se harmonizar, pra gente perdoar, pra gente pedir perdão. Essa é a melhor... Eu lembro muito do meu amigo Júlio, né? Que ele fala assim, esse é o melhor momento da nossa vida. O hoje é o melhor momento da nossa vida. Então, a gente tem que aproveitar o hoje para fazer o melhor momento da nossa vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora a próxima live é quarta-feira com a Sabrina. Os minutos com a Joana vai ser às 19 horas. Hoje foi às 20 horas que eu tive um compromisso. Não pude vir mais cedo, tá? E é isso, eu desejo que vocês fiquem bem, tá? Qualquer coisa, a gente tá no feed, a gente tá no direct, tá bom? Fiquem atentos, ativem as notificações de vocês para ficarem recebendo, tá? As nossas atualizações. Um beijo, tchau!